nós tivemos alguns imprevistos, e aí o público online foi agraciado, porque essa seria uma palestra somente presencial, e o público online vai ter a oportunidade de assistir também. Nós falaremos sobre posicionamento imagético para marcas, como contar histórias e transmitir mensagens estratégicas através da fotografia. Tá? Meu nome é Luciana Nogueira, eu vim do Rio de Janeiro somente para o evento, prestigiar o evento. Antes de eu me apresentar, eu quero mostrar algo para vocês, quero que vocês me respondam se... Ih, ó, já está falhando. Quer começar, mas não sei. Isso aí no teclado, então. Também não. Oi, pode dar um clique na tela do computador, por favor. Isso, vê se passa. Ah, foi. Graças a Deus, resolvemos. Qual desses pratos aqui, vocês vissem uma foto num delivery, né? Qual desses pratos vocês comprariam a comida? Eu duvido que vocês comprariam aquele primeiro prato. E aquela foto era uma foto que estava, tudo no mesmo lugar. Essa primeira foto, ela estava no perfil do cliente, porque essa foto última aqui, quem fiz fui eu, essas duas aqui, quem fiz fui eu. Aquela primeira foto foi uma foto feita com um celular, com flash ligado. O prato é o mesmo, se vocês repararem, da primeira foto para a terceira foto, fiz questão de botar do mesmo cliente, porque as pessoas não percebem essa diferença. Então, você vai lá, tira a sua selfiezinha, você vai lá, tira a foto do seu pratinho, posta do jeito que tirou e acha que ela está incrível. Só que quando a gente compara com uma outra foto de qualidade, pensada, com uma iluminação que valorize os detalhes, a salsinha, o brilhinho da carne, ela se torna muito mais apetitosa. E a gente comete esse erro o tempo todo. Nós compramos a comida pela foto e compramos pessoas também. A gente compra a ideia, a gente compra comida, a gente compra pessoas pela imagem. Aqui, nós temos a mesma pessoa nas três fotos. Se vocês fossem, pensa aí, vou contratar uma profissional de beleza, uma maquiadora, que vai me maquiar no meu casamento, vai fazer uma maquiagem para um ensaio pré-wed. Antes de casar, vai lá, vai maquiar a mulher, vai arrumar o cabelo do noivo. Vocês contratariam aquela primeira lá? Quem é essa pessoa que tirou uma selfie com o cabelo cortado, está ali com uma blusa lista? Quem é essa mulher? Essa do meio já está um pouquinho, né? Um pouquinho melhorada, ela já traz uma personalidade, ela tem um anel, ela tem uma pose, ela traz um pouco mais de informação que provavelmente, dependendo do caso, você contrataria. Mas se você fosse classe AA, você não contrataria essa mulher, você contrataria essa, que tem aqui várias informações de quem ela é, do que ela trabalha. Talvez quem não entende maquiagem não vai saber, mas quem entende, quem busca elementos que tragam uma bagagem sobre essa pessoa, vai entender. Ela está com um computador, tem uma florzinha, tem pincel de maquiagem, no próprio, tem uma pedra ali, tem uma vasilhinha ali com uns estraçozinhos, tem um material de estudo que é de uma maquiadora, professora famosa, que é a Brigitte Calegari. Para quem entende de maquiagem, valoriza essa mulher e não aquela primeira. Então, nós compramos pessoas pela foto, sim. E aí, trago para vocês uma percepção que muitas vezes a gente esquece. A visão é o único sentido que comunica em uma imagem. A pessoa não pode se explicar. Você não tem como se explicar. Mas eu tirei aquela selfie. Você não tem como explicar. Mas o prato teria bonito sim, mas naquela ponta ali estava estranho. Você não tem como explicar. É só a visão. Porque até considerando Instagram, que tem uma legenda, né, ali embaixo, a maioria das redes sociais tem uma legenda embaixo da foto, mas a pessoa olha o que é a primeira legenda, a grande maioria não. Pode ter gente que vai lá na legenda primeiro olhar, mas a maioria vai fazer o quê? Vai na foto. Não gostou? Passa. Você é só mais um. A visão é o único sentido responsável por comunicar no primeiro momento, online, olhando. Até cara. Se eu tivesse aqui um shortinho pequenininho, de chinelo, cabelo desgrenhado, talvez vocês não me dessem nem atenção. Então, a
visão, ela é muito importante. É o nosso primeiro contato. Quando você encontra um amigo na rua, por exemplo, está distante do amigo, você olhou, bateu o olho naquela pessoa, você não precisa falar com ela, o coração já acelera. Se for um caso de romance, o coração já acelera. Então, a visão, ela tem um papel fundamental. E aí sim eu posso me apresentar depois de ter convencido vocês do assunto da palestra. Como eu falei, eu sou Luciana Nogueira, sou fotógrafa. Eu optei por me especializar na fotografia para mulheres, tanto em ensaios pessoais quanto em ensaios profissionais. E no ensaio profissional, a gente trabalha os retratos baseados em branding. Os retratos são baseados em uma construção de marca pessoal. E tudo que vocês precisam saber sobre mim está ali. Não sei se vocês saber quantos anos eu tenho de carreira. Bastante. Desde 2017 eu faço o mesmo trabalho. Mas o que vocês precisam saber de mim está aqui. Eu sou sagitariana, falo pra caramba, acho que já perceberam, né? Vou correr dessa palestra, não quero dar tempo. Só ler qualquer descrição de jornal de Sagitário, bota aí no Google, sou eu. Falo muito, minha mãe já falava desde que eu era pequenininha, e eu adoro o palco, eu adoro estar aqui. O meu coração não palpita, eu não fico nervosa, eu era aquela criança que ia para missa, pedia, tia, deixa eu falar, deixa eu fazer a leitura, porque essa sou eu. Então, para mim, é algo natural. E eu escolhi algumas fotos minhas que me representam para estar aqui. Para fazer essa seleção de fotos, eu não só olhei, eu gosto dessa foto. Essa foto é bonita. Isso aí é para amadores. A gente está falando sobre marcas. Quando você quer falar sobre marca pessoal ou marca corporativa institucional, você não escolhe uma foto pela beleza, você escolhe pela funcionalidade, pelo que ela comunica. E aí a gente entra num ponto fundamental, que é a base de toda a nossa palestra aqui. Se tu não está prestando atenção até agora, começa a prestar atenção aqui. Para eu construir uma imagem que me represente, que represente uma marca, como eu já falei, pessoal ou institucional, corporativa, eu preciso de uma história. A história é a base. Muitas vezes eu recebo clientes para retrato profissional e eu pergunto características dessa pessoa e ela não sabe me dizer. Ou então fala assim, muita gente vai identificar isso até online. Quero que coloquem aí no chat perguntas. Se tiverem dúvidas, deixem no chat que no final eu vou responder, tá? Conforme os slides forem passando, vão deixando as perguntas e me digam se isso não é verdade. Fala assim, o que você quer com o seu retrato profissional? Eu quero parecer profissional. Eu quero credibilidade. Eu quero mostrar que o meu trabalho tem valor. Isso não me diz nada. Me diz nada. Você vai ter uma foto genérica, uma foto com alguém com o braço cruzado, uma foto de um blazer, uma foto que não te diferencia em nada. Se você quer trabalhar a sua marca pessoal ou a marca institucional, você precisa de uma narrativa, você precisa de uma história. Quem é? Qual é o seu background? Por que eu tenho uma foto que tem um dinheiro com a minha cara? Porque eu quero ser ousada, eu quero ser diferente. Eu não sou mais uma. Então, isso, de alguma forma, comunica isso para as pessoas. Fotos mais pessoais e não uma foto minha com um retrato profissional. Porque eu queria me conectar com vocês. Que vocês se identificassem em algum ponto, ou chateassem em algum ponto, mas algum sentimento vocês teriam. Então, essa narrativa, ela precisa existir. Eu preciso ter uma base para montar todo o meu mapa depois. Para a gente trabalhar estrategicamente com imagens, a gente precisa dessa narrativa. E aqui a gente tem como fazer isso. Olha que legal. A gente tem 4 pontos fundamentais para que essa narrativa ela tenha consistência, seja uma narrativa forte. Autenticidade, diferenciação, relevância e verdade. Essa narrativa, ela precisa ser interessante, ela precisa ter personalidade, ela precisa ser fora do comum. Não quer dizer que a pessoa tem que fazer dinheiro com a cara dela, como eu fiz. Mas ela vai dizer, se eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa simples, como eu vou representar isso em imagem? Eu não vou usar uma roupa super extravagante, eu vou estar com uma roupa simples. Isso se traduz em imagem de diversas formas. Então, não pensem que precisa, para ser autêntico, você tem que ser extraordinário. Não é isso.
Você vai ter o seu individual, você vai trazer essa sua personalidade. Você precisa ser, falando sobre marcas pessoais principalmente, que aqui isso serve para marca pessoal e institucional, mas em marcas pessoais, isso quer dizer que você vai ser vulnerável, que você vai ter que botar características pessoais. Isso às vezes é difícil a gente abrir uma característica nossa. Então, essas características que às vezes a gente esconde vão ser as que vão nos tornar diferentes. Segundo ponto, diferenciação. Eu tenho que ser difícil de copiar. A foto do blazer de braço cruzado, todo mundo tem. Todo mundo pode fazer. Agora, a foto do braço cruzado com blazer roxo, que é a tua cor favorita, nem todo mundo tem. Tá? Então, não pensem na diferenciação como algo muito distante, muito difícil. Tá? Pode ser algo simples, mas isso passa, essa diferenciação, ela passa credibilidade uma vez que você é coerente. Porque você está apresentando a sua verdade, a verdade daquela marca, não é algo que é descolado da realidade, então você consegue manter facilmente. Você não precisa forçar. Eu sou uma pessoa ousada que tem um dinheiro lá na foto com a minha cara, mas aqui é a minha blusa. Minha blusa ela tem uma gola mais aberta. Eu uso assim. Eu não estou fazendo um personagem para vocês. Isso é quem eu sou. E a relevância, eu preciso trazer... O ponto da relevância é muito importante também, porque eu preciso, de alguma forma, me conectar com essa minha audiência. Porque não adianta eu ter uma foto ou ter uma narrativa que vai gerar uma foto, mas que ela não crie valor para quem está olhando aquilo ali. Aquilo ali tem que dizer alguma coisa. Quando eu mostrei a foto lá da maquiadora, ela cria um valor. Aquela última foto que está mais bonita, cria um valor para quem olha aquela foto. Nossa, ela se formou com fulana de tal. Então, eu trago algo a mais, um temperinho ali a mais. Eu evoco emoções. Porque se ela tem uma cliente, por exemplo, que também estudou com essa mulher, sabe, Brigitte Calegari, que é maquiadora, ou já ouviu falar, nossa, ela já cria um laço ali diferente do que uma pessoa que está só de braço cruzado. E acaba sendo atraente, porque a gente atrai pela semelhança. Nós somos seres humanos, nós somos seres visuais, sempre atrairemos pelas características em comum. Então, agora, amarrando isso tudo, ver por que eu trouxe aquelas fotos minhas lá no começo. Fica bem claro. E, verdade, não faça fake. Eu sou uma pessoa simples pelo chão, eu gosto de andar descalço. Traga isso, eu bebo minha cervejinha, sei lá. Não estou dizendo que você vai mostrar essa cerveja online, mas traga a sua naturalidade. Traga algumas características da sua personalidade, porque é isso que vai fazer tudo ficar diferente. E apresente provas disso. Apresentar provas tem muita relação com ser difícil de copiar, porque quando eu trago em diversos... A marca, vamos falar a marca, não vou falar eu. A marca, em diversos ambientes, agindo da mesma forma e apresentando do mesmo jeito, eu crio consistência e eu apresento provas que aquilo ali é verdade. É muito bonito estar arrumada aqui e depois, daqui a 2 dias, eu tô lá, cabelo todo desgrenhado, não sei o quê, se aquela minha realidade com aquela não foi essa aqui. Então, eu preciso dessa verdade. A gente, com a consistência, com a coerência, nós apresentamos prova para a audiência que a gente é aquilo ali de verdade. E atuo nos 5 sentidos, porque eu não sou obrigada a trabalhar a visão só na visão. Quando a gente vê uma foto de um hambúrguer, como vocês viram ali a comida bonita, se tu tá com fome, tu sente até o cheiro daquele estrogonofe ali. Você lembra de como é a batatinha fritou. Você lembra da audição, você usa a sua audição para lembrar como é que é o barulhinho da batata fritando lá na frigideira. Se isso é uma coisa que você se conecta, se tu gosta de batata frita, tu vai lembrar disso. E aí, para trazer, aquela narrativa que muitas vezes é escrita, muitas vezes a gente tem que partir de algum ponto que normalmente não é o visual, normalmente é escrita, sugiro que seja escrita, porque só ficando na mente, na ideia, é diferente de quando a gente anota. Então, sugiro que essa história ela seja realmente escrita. Eu vou transformar essa história em uma projeção visual. Aqui, eu trouxe exemplos meus, não trouxe exemplos de clientes, por 2 motivos. Um, porque a maioria não sabe o que quer.
falei que eu quero passar credibilidade ao que todo mundo fala. Mais da metade não atua, não tem ideia de como fazer isso, transformar essa ideia, essa narrativa para o visual. E a outra metade não tem nem ideia da narrativa escrita. Então, eu trouxe exemplos meus. Do lado direito, temos ali o preto, branco e vermelho, é a minha marca pessoal. Eu, Luciana Nogueira, sou essa pessoa aqui. Tenho fogo no rabo, gosto de foto com meu dinheiro, bebo vinho. Aí é um couro, eu não sei se vai aparecer bem, mas o tecido de cima, ali em cima é uma textura de couro. E aqui do lado direito é a minha marca institucional, que não sou eu. Eu, apesar de ser muitas vezes a cara da minha marca, eu trabalho com outras pessoas também, com maquiadora, com personal stylist, e a gente sempre, quando está junto ou separado, representa essa estrutura aqui. Que é o quê? Uma ousadia, um gelinho na boca, a boca com gloss, sempre uma coisa de um diamante, uma bibidinha, tem a suavidade do tecido, do cetim ali. Então, eu optei por trazer na minha marca pessoal símbolos que atuam em conjunto com a minha marca institucional. Eu não precisava fazer isso? Não, foi uma escolha minha, porque a minha marca pessoal é uma marca de apoio à minha marca institucional. Então, eu, por exemplo, tenho 2 perfis de Instagram. No meu perfil pessoal, você vai ver aquilo lá. No meu perfil institucional, que não sou só eu, tenho muita foto de cliente, tem foto da equipe, tem outras coisas. A gente tem isso aqui. Aqui mora uma pessoa purpurinada. É essa pessoa que mora aqui. Uma pessoa que fala alto, uma pessoa que bebe a rainha da festa. E lá nem sempre é a rainha da festa. Então, a gente esquece muito de falar sobre... A gente fala muito sobre cores. Aqui embaixo eu coloquei a paleta, por isso. As paletas são bem complementares para facilitar essa transição. Imagina eu ter que fazer fotos, muitas vezes eu faço, fotos que são para a marca pessoal e fotos que são para a marca corporativa. No meu caso. E tem vezes que eu misturo as coisas. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Opa, meu anel caiu, vai virar. Depois eu tenho. Muitas vezes eu tenho que misturar essas coisas. Hoje aqui eu estou misturando. Meus perfis, todos os perfis estão falando sobre a mesma coisa. Por ângulo diferente, de forma diferente, porque cada um tem um seu objetivo, mas eu preciso que essas coisas se comuniquem, se eu tenho esse objetivo. Se você não tem, você não precisa. Então, as cores precisam ser ajustadas, passar essa mensagem da marca, daquela narrativa que você criou, não só individualmente, mas em paleta, em conjunto. Sugiro que não tenham mais de 5 cores, porque é complicado, tá? E cores juntas, elas têm um sentido e cores isoladas, elas têm outro sentido. Procurem por psicologia das cores. Só jogar no Google, vocês vão entender isso, como funciona. Tem livros sobre psicologia das cores também. Formas e texturas, muitas vezes a gente esquece de trabalhar formas e texturas, principalmente texturas. E a textura, ela traz traz uma diferenciação muito grande. Então, ali como eu trouxe o couro, aqui o pelinho, a seda, aqui a foto é de um cetim, mas eu queria uma seda. E as formas, as minhas clientes, na minha marca institucional, elas são chamadas de divas, desde sempre. Então, antes de eu ter essa estrutura aqui, inclusive, eu tinha a narrativa antes de eu ter a estrutura visual. Então, toda vez que eu vou falar de divas, vai ter um diamante. E elas sabem disso. Porque tudo que eu estou falando aqui, não se constrói assim, do dia para a noite. A construção de marca, mesmo que você faça muito bem feita e que você divulgue isso muito, vai levar 6 meses para as pessoas entenderem o que você está querendo dizer. Porque é através da repetição que isso acontece. Não é apresentando uma única vez. Então, sejam consistentes nas cores, nas mensagens e nos sentimentos que vocês desejam passar. Não adianta ser consistente em todo o resto. Uma hora você está passando uma alegria, uma hora você está de estilo, sei lá, Coca-Cola, e outro dia você está de estilo Pepsi. Não pode. Você tem que estar um único estilo o tempo todo para massificar isso. E aí a gente entra no tema da palestra, efetivamente, que é posicionamento imagético. O que é o posicionamento imagético? Ele é essa percepção visual. Quando eu mostro para vocês isso aqui, eu poderia mostrar isso aqui para vocês sem falar nada. Aqui o objetivo é decupar as coisas. Então, eu estou explicando as minhas escolhas, o porquê e como faz. Mas eu poderia, o cliente, lá no final, a audiência, o usuário,
ele não vai ter essa explicação. Então, eu preciso ser muito clichê até nas escolhas, porque se eu for numa percepção individual minha sobre aquilo, eu não conecto. Eu preciso que seja clichê. Quando vejo a foto do fogo, eu vou pensar o quê? Numa ousadia, numa coisa que eu não posso chegar perto. Aí, se o fogo, para mim, eu sou manipuladora do fogo, que eu faço, sei lá, malabarismo. É só para mim. O povo não vai entender dessa forma. E vai entender da forma que é o clichê. Então, cuidado na escolha do que vai representar, porque esse representar tem que ser um senso comum. Não pode ser uma percepção única, porque cada um tem uma visão de mundo. E quando eu deixo o cliente, a audiência, quem está me vendo, pensar o que quer, cada um vai pensar uma coisa diferente. O posicionamento online. Não sei porque o microfone estava no mudo, tá? Será que eles perderam muita coisa? Bastante, mas Bastante. obrigada. Por que não faz antes? Alguém me avisou, gente. O que eu faço? Continuo daqui, volto, faço o quê? Pode dar um resumo no final. No final tem resumo. Então, show. Pessoal online, no final tem um resumo, tá? Eu já preparei esse resumo para vocês. Deixa eu ver se está passando aqui. Não, deixa eu tocar aqui. Eu acho que eu tenho que tocar aqui. Agora eu não sei onde é que toca para isso. Calma aí. Ah, tá. O pessoal online está ouvindo, né? Agora sim. Tá. Então, pessoal online, temos um resuminho no final. Então, vocês não vão ficar vendidos, não. A tia não vai deixar isso acontecer. Que é isso. Tão importante dele, não pode. Então, continuando aqui falando sobre o mapa, eu sou só aqui no mapa do posicionamento. Tem um posicionamento imagético. Você precisa desses 4 pontos para chegar em algum lugar. Autenticidade, intencionalidade, constância e coerência. Falei sobre não repetir a mesma foto toda a vida e falar sobre a coerência. Viva o que prega, porque a gente cria ruídos a cada vez que posta uma imagem que ela não está alinhada com essa marca. Eu crio um ruído. Vamos dar um exemplo. Na minha marca, eu vou dar um exemplo bem clichê mesmo. No meu escritório, eu tenho home office e tenho meu estúdio, eu gravo nos 2 locais. Reels, falo, gravo vídeo. Muitas vezes eu trabalho no home office, nem sempre eu estou no estúdio. E eu coloquei uma parede de papel de parede, preta e branca, que é mais ou menos, não é igual, tem as cores que tem no meu estúdio. Porque quando eu gravo de um para outro, não fica essa diferença muito grande. Se estivesse na minha casa, uma parede verde. E aí, quando eu estivesse em casa,
verde. Quando eu estou lá no estúdio, eu gravo no preto e branco. E o verde nem faz parte da minha marca. Eu vou estar criando um ruído. Então, tem que tomar cuidado com isso. E a gente precisa viver o que prega. Mas isso é fácil para quem é verdadeiro. Viver o que prega é fácil. Vou dar um exemplo aqui que eu vejo. Vou criticar os fotógrafos. Vou criticar. Porque eu sou dessas de falar a verdade mesmo. O fotógrafo fala, eu fotografo todos os perfis de mulheres, todas são muito bem-vindas no meu trabalho. Só que quando você vai ver lá, só tem novinha, só tem magra, só tem de cabelo liso, loira de cabelo comprido, pessoas que não precisam nem tratar a pele. Você acha que uma mulher 30 a mais, que ela é plus size, que ela está querendo se ver mais feminina depois que teve um filho, ela vai se identificar com essas fotos? Não, não vai. Então, viva o que prega. E aí a gente vai mais um passinho à frente, transformando aquela ideia do que seria aquele escopo visual em algo realmente verdadeiro, único para essa marca. O storytelling visual, ele gera conexão. Como eu falei aqui da batatinha, da fotinha lá no início, da batatinha frita. Se você gosta de uma batatinha frita, tá na hora do almoço, olhou aquela foto ali, olha assim já, né? Porque está contando uma história. Eu poderia botar uma mesa posta, a foto não precisa ser só do prato. Poderia ser uma mesa com um determinado estilo, que nem toda vez igual. Essa batatinha frita, aquele pratinho ali de estrogonofe, vai ser servido aonde? Vai ser um restaurante francês? Provavelmente não. Se fosse um restaurante francês, eu vou pensar no tipo de talher que eu vou apresentar, na mesa que eu vou, na toalha de mesa que vai estar. Um restaurante chique, provavelmente ele trabalha com taças, ele tem uma mesa posta inteira, mesmo que não vá ser usado todos os talheres. Tudo isso a gente tem que pensar na hora de reproduzir a foto. Eu não posso pensar, estrogonofe, boto aqui, forrei aqui, botei o talher, botei um copo. Não. Você tem que pensar o que cada elemento que está naquele momento ali, naquela imagem, está trazendo. Que juntos eles têm que estar coerentes e representar a mesma coisa. E a partir daqui eu vou trazer pontos dentro da fotografia que vão ajudar vocês a entenderem como transformar essa ideia em algo realmente verdadeiro. Nessa primeira parte, nessa primeira slide, eu estou falando somente para marcas institucionais. Quando a gente fala em marcas que incluem, em fotos que incluem pessoas, a gente tem mais 2 pontos. Aqui, leva em consideração que a gente já tem um mood board, eu já tenho referências dessa foto, do que eu preciso fazer, né? A ideia daquela marca, visualmente falando, e eu já tenho uma paleta de cores. Desculpa, mas não está aparecendo a imagem, tem que posicionar. A câmera não está pegando. Lá o slide. Está passando só aqui. Só aparece você, desculpe interromper. Não, eu acho ótimo que você me interrompa, porque eu acho que as pessoas precisam ver. Então, vê se tá ou não. Não, a câmera só está em você. Deixa eu ver aqui o que está faltando aqui. Share screen. Eu acho que é isso aqui. Tá, peraí, deixa eu dar um play. Tá bem que eu sou uma pessoa que sei lidar com tecnologia, gente. Só que o mouse sumiu, né? Deixa eu dar uma publicidade. Foi? Agora apareceu. Mas está a tela cheia, você não aparece, mas aparece só a sua tela. Só o slide. Não sei como eu faço para aparecer eu também. Agora aparece você pequenininha lá, né? Bem menor o tamanho. Então, mas aparece. Deixa eu pequenininha, não preciso estar aparecendo. Uhum. Calma aí, deixa eu subir, eu acho que a apresentação, deixa eu ver se eu consigo passar assim na tela. Tá? Qualquer coisa, me interrompa de novo, por favor. Então, esses 2 pontos, a gente está falando especificamente sobre fotografia, vídeo também, tá? Um pouquinho de vídeo, mas especificamente sobre fotografia para fotos de coisas, não com fotos de pessoas. A iluminação, ela dá o tom do momento. Aquela foto foi feita de dia, aquela foto foi feita de noite, aquela foto é para ser algo misterioso, essa foto é para ser algo alegre. A iluminação dá esse tom. Eu posso usar iluminação, eu posso pensar como a gente chama em Kelvin, não quero entrar em termos técnicos, mas eu posso ter uma foto que é mais azulada, que ela é mais fria, ela vai ter uma comunicação diferente. Tipo uma foto de inverno, ela vai ser mais azulada. E uma foto de verão,
ela vai ser mais quente, num tom mais alaranjado. Nessa foto aqui, é uma foto que foi uma foto, inclusive, que foi feita com elementos de um ensaio sensual que eu fiz no ano passado, retrasado, não lembro, mas que ela dá um tom de manhã. Ela é um tom mais amareladinho. A iluminação não é uniforme, é uma luz, tipo uma luz de janela, ela não é uma luz de flash, uma luz que está concentrada no lugar. Você não vê um ponto, porque quando a gente tira foto com flash, que não vê muitas vezes, cria um ponto de iluminação forte na testa, o brilho da pele aparece muito. Isso acontece também no vidro. E no vidro aqui não tem. Não tem porque foi feito em luz natural, não foi feito numa luz de flash. Então, a luz de flash direto precisa ser muito bem cuidada para que ela fique legal. Não tem conhecimento de iluminação? Usa luz natural. Chega perto de uma janela e faz a foto. Tá? Fica mais simples. Mas a iluminação, ela dá esse tom. E a composição é a forma que a gente arranja os elementos dentro da foto. Aqui eu tenho uma xícara de café, eu tenho uma revista Vogue. A revista é uma Vogue. Ela já aqui, ó. Quem sabe o que é Vogue, entendeu. Quem não sabe o que é Vogue, sai fora. É bem isso, tá? Os tons, as cores estão todas coerentes. Ela é agradável. Tu não fica cansado de olhar isso aí. É em tons naturais, em tons neutros. Tem um pelinho ali no tecido que dá uma ideia, o quê? De cama. Quem é essa pessoa que estaria lendo essa revista, tomando um cafezinho numa xícara dessa de manhã? Isso cria uma história. O storytelling visual é isso aí. Eu tenho que pensar em todos os detalhes. Eu não preciso mostrar a revista inteira, o café inteiro, a cama inteira para passar a mensagem. Isso aqui foi feito no chão. Isso foi feito no chão. Botei a revista e fiz a foto. Ajoelhei, eu acho, sei lá, e fiz a foto. Então, não precisa disso. A composição, também é importante falar do ângulo que foi feita a foto. Faz parte da composição. Eu vou fazer de cima, eu vou fazer de lado. Só uma dica básica. Toda vez que eu vou fotografar de baixo, mais de baixo, algo que está acima, eu vou dar imponência a essa imagem. Se eu fotografo de cima para baixo, eu diminuo essa pessoa, esse objeto, eu passo uma ideia mais de vulnerabilidade, inocência, coisas do tipo, quando eu fotografo de cima. Agora, falando sobre pessoas, que a gente precisa incluir esses dois pontos, que muita gente esquece. Então, essa roupa está pensada, esses acessórios estão pensados, essa maquiagem está pensada, esse cabelo está pensado, a cor do blazer que ela está segurando foi pensada, a cor da unha dela foi pensada. A cor do celular, por que o celular está com capa ali? Porque se eu botasse uma capa nada a ver, ia ficar feio. É uma cor que conecta. Se vocês repararem, é preta, porque a luz bateu aqui e deu meio azulado. Mas conecta com a cor da unha dela. E conecta com a sombra dela. A sombra dela é da cor do blazer. Isso tudo tem mensagem. O preto dela tem um pedaço de madeira. E tem um marronzinho que é igual, mais ou menos, do tom da roupa. A almofada que ela está sentada em cima é da cor do blazer. Só que só vê isso depois que eu falo. Porque se você olhar assim, legal. Você sentiu alguma coisa, mas você não vai analisar todos os detalhes. Mas quem está produzindo a imagem precisa pensar nisso. Não tem nada, essa foto foi feita no meu estúdio, a parede que tem lá, essa é preta e branca. Eu podia botar ela toda na parede preta e branca? Poderia, mas ia ficar demais, então eu botei mais no cantinho. Então, esses detalhes precisam ser considerados. A pose também. Eu trouxe mais um... Ai, que bom, eu não estou muito atrasada. Não. Poses comunicam. Poses são um assunto... Posição e poses são assuntos completamente universos próprios, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas quem trabalha com pessoas, então você vai fazer um retrato profissional, homem ou mulher, não interessa, quer levar isso a sério, você precisa de uma consultoria de imagem. Se você não entende de moda, se não entende as mensagens, por exemplo, que uma madeira vai passar numa foto, tipo de anel, formato, que as formas, elas estão presentes em tudo quanto é lugar. Do cabelo delas ao tripé aqui. Então, a gente precisa prestar atenção realmente. Quer algo maneiro mesmo de produção, uma mensagem concisa, ou você entende de moda, estilo, que cada coisa comunica, porque aqui quando a gente tem uma pessoa, a gente tem que pensar também em como isso vai caber no corpo da pessoa.
que também é algo difícil. Então, o personal stylist dá conta desse serviço. E poses é um outro universo também gigantesco, porque poses comunicam muito. Dentro de uma foto de pessoas, o primeiro lugar, muitas vezes vai ser a pose e cores são o que vai fazer a pessoa olhar e gostar e olhar e rejeitar, em primeiro lugar. Porque se as cores não estiverem harmônicas, tu olha, tu não quer nem olhar mais para aquilo. Dá um nervosinho olhar para uma coisa muito desarmônica. Ou então você somente não gostei, mas não sabe por quê. Vai depender do conhecimento e da sensibilidade da pessoa em relação a cores. Mas as poses, certeira, comunica muito. Às vezes você tem uma coisa estranha, tem uma coisa que eu não gostei muito bem. Muitas vezes é a pose, que não foi bem pensada, elaborada. E aí, para um bônus, graças a Deus, eu trouxe aqui duas ideias que são mais genéricas, mas que bem abrangentes, que vocês podem pensar e aplicar em relação à pose para pessoas. Porque a gente tem poses que fortalecem, que enfraquecem, e poses que criam ruídos na sua imagem pessoal, sua imagem profissional. A gente está falando sobre pessoas. Tá? Então, poses que fortalecem. Primeira delas, eu trouxe autoconfiança. Essa foto eu deixei essa foto com outro visual meu, para vocês entenderem como, por exemplo, um cabelo, só que só mudei meu cabelo. Como um cabelo faz a diferença numa pessoa. Total, eu não posso usar mais essa foto. Porque essa foto não me representa, eu não tenho cabelo cacheado de franja mais. Inclusive, eu estou precisando, eu vou refazer essas fotos aqui mês que vem, porque exatamente igual, vou botar a mesma roupa, o mesmo cabelo, porque eu não posso mais usar essas fotos. Essa foto foi feita para a minha marca institucional. Então, aquele pelinho lá que estava rosa no moodboard está na almofada. O rosto está na almofada de trás. As linhas verticais da minha marca pessoal estão ali. O branco e o rosa são da minha marca corporativa. Eu estou com um ear cuff, que é aquele brinco que tu enfia aqui atrás da orelha, para quem não sabe, que tem uma telinha rosa aqui, que conecta com a almofada, que conecta com o meu moodboard. Então, todos os elementos que estão aí estão propositalmente, não estão à toa. Aqueles quadrinhos, aquele pedacinho de quadrinho que aparece ali em cima, eu tenho um trio de quadrinhos, eu tirei da minha casa para levar aqui para fazer essa foto. Porque na minha casa, muitas vezes eu apareço com esses quadrinhos atrás. Então, todos os detalhes contam. Voltando para a pose, tá? Depois de analisar a foto. Autoconfiança. Como a gente traduz autoconfiança numa imagem? Um olhar direto, um peito aberto e braços geométricos. Uma pessoa que está com o braço reto, parado, ela não passa autoconfiança. Mas quando ela está numa pose de super-herói, que eu crio ângulos no meu braço, ela passa. Quando eu coloco a mão, por exemplo, no queixo e aproximo a outra aqui, eu estou criando o ângulo. Quando eu até cruzo o braço, eu estou criando o ângulo. Quando eu estou com uma mão no bolso aqui e um microfone, ou segurando um instrumento qualquer, eu crio ângulos. O braço de uma pessoa autoconfiante não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Então, eu preciso desse braço geométrico para passar autoconfiança. O olhar é direto. Eu não sou autoconfiante olhando para baixo. Eu não sou autoconfiante desviando o olhar da câmera. O olhar, ele conta muito. Peito aberto, porque quem está com o peito fechado não tem confiança. E eu não coloquei aqui, mas a inclinação de cabeça, acho que eu coloquei. Deixa eu passar para o próximo aqui, próximo slide, vai falar sobre simpatia. Primeiro eu boto foto que não é. Ah, não, primeira não. Mas duas fotos que eu fiz, mas não são fotos minhas. Simpatia, a gente também traduz em imagem. Eu tenho um olhar direto, quando eu sou simpática com alguém, eu estou olhando para essa pessoa. Eu quero ficar com ela. Eu sou simpática olhando para o lado. Eu sou simpática virando os olhos. Eu sou simpática olhando para a pessoa para criar uma conexão com ela. A cabeça inclinada, ela tem um papel fundamental com a simpatia. Mas, cuidado, principalmente mulheres, porque quando a gente era criança, a mãe ensinou o quê? Fica aí do lado desse matinho, filha, dessa plantinha bonita aqui, bota a mão na cintura, inclina a cabecinha. As mães falavam assim, e as crianças ficaram... E a gente cresce fazendo essa pose. Principalmente as mulheres têm muita tendência a inclinar a cabeça demais. Quando você inclina a cabeça demais, para um retrato, nem pessoal, até pessoal. Quando eu inclino demais,
mais de 45 graus, eu transmito vulnerabilidade, infantilidade. Se isso for combinado com uma foto que vem de cima, eu sou uma criança. Eu posso estar com a roupa que for, eu não vou transmitir autoconfiança, por exemplo. Eu vou transmitir certa vulnerabilidade. No retrato profissional, eu indico que a inclinação seja igual a dentro ali, ó. Bem pouquinha. Eu posso te ajudar? Não tem uma mulher da loja que fala assim, posso te ajudar? Ela faz, posso te ajudar? Ela faz, posso te ajudar? É essa inclinação, 30 graus, é o suficiente para um retrato profissional. No ensaio pessoal pode inclinar um pouquinho mais, mas tem que tomar muito cuidado com isso. O sorriso é até os olhos sorriem, os olhos comunicam. Se eu tenho um sorriso que é só aqui, ó, eu sou a falsa. E quando eu não gosto de alguma coisa e eu quero fazer é assim que eu faço. Então, se você não sorri, não engaja ao olhar, eu tenho muita dificuldade com foto de sorriso, confesso, eu tenho sempre que pensar, meu olhar tem que transmitir a alegria que eu estou sentindo por dentro. Então, se eu quero ser simpática, eu preciso, sim, desse sorriso que o olhar comunica. A gente não falou sobre, rapidinho, falando sobre formas. Essa menina do blazer vermelho, o nome dela é Érica, ela já tem um rostinho mais arredondado, um olhinho mais arredondado, ela tem um jeitinho mais meio, o jeito as formas dela são formas mais orgânicas, que é o que a gente chama, quando a gente tem formas sinuosas. Então, tudo que é mais arredondado vai trazer uma ideia de delicadeza. Se eu boto ela com uma roupa romântica nessa foto, ela não ia passar o que ela queria passar. Ela é coach de relacionamento. O rostinho dela ajuda nesse ponto. Mas ela queria trazer uma vivacidade. Então, tinha um blazer vermelho ali, tinha um brilho na blusa, para trazer que ela não é tão infantil. Né? Não passar uma imagem infantil. A outra é uma professora de marca pessoal, de branding, a Thalassa. Ela tem um ar mais de soberano, um ar mais de autoridade. Então, o blazer dela é com botão dourado, é um blazer mais estruturado. Ela tem essas cores que ela está vestida, são cores que ela usa no dia dela, no dia a dia dela, são cores terrosas que ela gosta. Então, você vai entrar no perfil dela, você vai ver que ela usa isso aí o tempo todo, o brinco está dentro da cartela dela. Agora, para não ficar insosso, ela está com uma blusa levemente estampada. Para dar uma gracinha mais ali. Se ela tivesse uma blusa lisa, talvez ela ficasse muito, muito, muito laranja. Então, a blusa dela tem leve, estampado, o brinco também tem 3 cores, o cabelo dela está mais, com mais volume. Inclusive, tinha um ventiladorzinho aí, que o cabelo dela fez mais assim, para dar um glow, para dar algo a mais. Ela está com uma pulseira dourada, que é igualzinha no tom dos botões. Você acha que isso foi sem querer? Não, foi de propósito. Muitas vezes a gente, durante o ensaio, coloca o anel de lado para o anel aparecer. Tá com o anel, uma mão escondida, por exemplo, tá com essa mão aqui, a outra mão tá aqui, tira o anel daqui e bota aqui, para o anel aparecer. Se o anel tiver importância nessa produção, isso vai acontecer. E aí tem um resumo, chegou tão fácil o resumo, tá? O pessoal que está online. Vamos juntar isso tudo, do começo ao fim. A gente começou falando sobre a narrativa, né? Então, eu tenho uma história dessa marca, institucional ou pessoal, não interessa. Eu determinei que características eu quero passar, a personalidade dessa marca, o que eu vou mostrar, o que eu não vou mostrar, como eu vou fazer isso. E dessa marca, dessa história, eu crio um universo para a marca. Onde, quando a gente fala aqui de cliente, aqui nesse ponto do universo eu vou dividir em 2, marca pessoal e marca corporativa. Marca corporativa a gente cria do zero. Eu posso inventar o que eu quiser, porque não sou eu lá. Agora, se tem uma cara por trás dessa marca institucional, eu preciso dar uma leve considerada para não ficar muito discrepante, né? Essa imagem dessa pessoa aplicada à marca institucional. Mas quando eu falo do universo de marca institucional, eu penso, aonde meus clientes almoçam? Se meus clientes forem viajar de férias, eles vão para onde? Como seria uma festa com só os meus clientes? Eu vou pensar em situações onde aquele grupo que se identifica estaria. Como se veste uma pessoa? Como se o cliente meu se veste? Eu vou pensar em tudo isso e posso criar pastas, inclusive, eu recomendo muito o Pinterest para isso. Cria lá um mood board
bem grande, visual, vai jogando um monte de coisa, depois vai limpando o que quer antes de criar aquele moodboard que eu mostrei lá no início, bem enxutinho. Então, locais, ambientes, textura, cores, tudo isso separado, para depois juntar. Numa marca pessoal, esse universo ele não pode ser criado. Lembra que ele tem que ser a sua verdade, né? A gente está falando sobre pessoas que erram e que têm deslizes. Então, se eu já crio sem verdade do começo, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Uma hora vai cair essa máscara. Em algum momento, até mesmo sem você querer. Então, precisa que esse universo ele esteja real. Ele precisa ser o seu universo de verdade. Você não precisa mostrar isso, não precisa mostrar o que come, não precisa mostrar a tua família. Mas você vai pensar esse universo de marca pessoal. Quais são essas coisas da sua vida que você está não é vulnerável, você está aberto a apresentar? Até onde vai essa tua vulnerabilidade? E até onde você quer apresentar para as pessoas? Alguma coisa para criar diferenciação, você tem que apresentar. Se você não apresentar nada, você vai ficar igual a todo mundo. Então, essa idealização da marca, a gente fez lá aquele moodboard, beleza. Depois eu vou pensar no posicionamento, a percepção visual da marca. Eu peguei tudo, peguei lá essa peneira toda, de todas as coisas, de onde meus clientes estão, tal. Caiu só o que interessa. 3 a 5 adjetivos de marca, a minha paleta, alguns elementos que estão presentes no meu dia a dia que eu vou trazer, sim, imagens. Eu uso sempre uma caneca XDX. Traz a caneca. Por exemplo, eu não gosto de caneca. Eu não gosto de caneca, confesso para vocês. Mas eu tenho um copo que eu uso desde que eu tenho 5 anos de idade. É como uma caneca de plástico, porque ela é rasgada. Todo dia de manhã eu postava café com skincare, porque eu mesmo fazia, pegava meus produtos de skincare, colocava junto com o meu café da manhã, enquanto eu ia tomando café da manhã, eu fazia ali o meu skincare. E eu comecei a fotografar isso todo dia e postar nos stories de manhã. Só que eu sou, como eu falei, eu sou sagitariana, eu mudo de ideia, eu me canso das rotinas. E aí, uma hora, isso me cansou de ficar postando toda hora. Parei de postar. Dia que eu estava com uma outra bebida, porque eu só bebo bebida quente nessa caneca rosa. Até hoje. Eu só bebo o que for quente. Foi do lado eu não bebo. Eu tenho outros focos. Dia, eu postei uma foto com um copo preto e branco. E aí, me perguntaram, por que eu repeti aquele símbolo diversas vezes? Eu já tinha contado a história daquela caneca antes. Mesmo porque também uma pessoa que tem uma caneca velha, rasgada lá, de plástico, não dá para pintar, né? Quer dizer que ela aqui tem algum valor sentimental. Então, as pessoas entendiam isso. Mesmo que eu não falasse, elas iriam entender. E aí, a gente chega na fotografia. Eu tive a percepção, já peneirei, já sei o que são esses elementos, o que eu vou trazer, o que eu não vou trazer, o que eu quero que não vá para online. Eu vou ter, efetivamente, a imagem com mensagem, que é uma imagem que ela traduz efetivamente aquela marca. Não pensem como uma imagem única que vai traduzir a marca para sempre. Isso não existe. A gente vai ter um conjunto de imagens e muitas vezes ao longo do tempo, conforme a gente vai usando, a gente vai tendo novas percepções e essa marca ela vai ganhando uma outra carinha. Mas que comuniquem a mesma coisa. Se eu mudar de mensagem, aí eu tenho que fazer esse processo todo de novo. Se a mensagem da marca mudou, volta lá do começo e faz tudo. Se a mensagem não mudou, você vai fazendo uma pequena modificação ali, e vai indo. Você não precisa fazer esse processo todo, não. Agora, se mudar a mensagem, tem que mudar. Ou se, como a foto, no caso de marca pessoal, a imagem da pessoa mudar muito. Eu engordei 20 quilos, eu emagreci 20 quilos. Eu mudei de cabelo. Sei lá, cor dos olhos não queria lente, mas eu usava barba, eu não uso mais. Você precisa mudar isso. Ou então, fiquei rica, ganhei na Mega Sena, eu não uso mais aquele chinelo, eu não sou mais aquela pessoa simples pé no chão que eu falei que eu era. Agora eu quero ir para restaurante chique. Eu não vou mais usar aquela mesma foto, eu preciso mudar para a minha nova realidade. Ou então, o que acontece muito com mulheres, teve filho, a imagem depois de mãe, ela é uma outra, porque ela é de ser mãe. Quem já foi mãe sabe que não usa salto, é 5 centímetros no máximo, é roupa comprida, porque quando agacha aparece tudo. Então, muda o estilo de vestir, vai ter que mudar essa imagem. E era isso, gente. Aqui eu deixei aqui meu Instagram e o LinkedIn.
meu Instagram pessoal, meu LinkedIn. Se vocês quiserem essa palestra aqui, é só me mandar uma mensagem, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @aluciananogueira. Eu sou criadora oficial do Pinterest e do LinkedIn. Então, tem bastante conteúdo no LinkedIn sobre isso que eu estou falando aqui. No Instagram também tem, mas o Instagram tem um pouco mais de vida pessoal do que tem no LinkedIn, por conta da linguagem da rede mesmo, né? Então, no LinkedIn é um pouco mais focado e no Instagram tem mais pessoal. Vocês vão ver foto minha lá, biquíni, vai ter umas rabas de fora, não vou mentir, porque essa sou eu mesmo. Tá lá, umas fotos mais ousadas, eu trabalho com isso, eu vendo o ensaio sensual, então eu não posso ter um espeto de pau, né? Eu preciso, né, que é casa de ferreiro, meu espeto tem que ser de pé. Então, acontece isso, de ver o meu perfil pessoal, tem fotos sensuais, sim, inclusive fiz um ensaio há pouco tempo maravilhoso. E no Pinterest, já estão me dando um corte, né? Calma aí, deixa eu só falar aqui da minha rede. No Pinterest, a gente tem aqui, eu deixei aqui o meu arroba da marca institucional, Sônia Nogueira Fotografia, porque lá no Pinterest eu só tenho esta conta, e lá vocês podem ver essa marca aplicada numa marca institucional. Aquele multibot que eu mostrei lá, como funciona aqui, tá? Deixa eu falar aqui se alguém falar alguma coisa no chat, para terminar. Um segundo, tem um monte de mensagem. Jesus. Excelente palestra. Fazer uma pergunta. Alguém perguntou alguma coisa? Sim. Teve uma hora que você comentou de uma imagem sua, aí você falou assim, meu cabelo estava de um jeito, ele já está diferente. Eu tenho que trocar essa foto. Assim, eu não concordo nesse aspecto, porque assim, é como você estava naquela época, né? Se você trocou seu visual, porque agora é mais agradável, mas aquilo não descaracteriza quem você é hoje, entendeu? Essa é a minha opinião. Tá, deixa eu explicar esse ponto polêmico. É porque eu não estou conseguindo voltar, porque senão eu ia mostrar, a gente está com pouco tempo. Quando eu tenho um cabelo curto, cacheado de franja, eu tenho uma mensagem muito mais dócil do que uma mensagem com cabelo comprido reto. E quando eu mostro online, muitas vezes, essa imagem, que ela que eu não estou mais hoje em dia, eu tenho uma percepção nas pessoas que quando elas me veem pessoalmente, elas não vão me reconhecer. Isso aconteceu. Eu não estou falando aqui algo que suposição. Eu já tinha trocado de cabelo, mas tinha pouco tempo, e a cliente chegou no estúdio para fazer foto, eu só um tapa na cara para mim. Eu tinha que ter trocado a minha foto. Isso acontece. Se você trabalha só online e você não tem, talvez, uma personalidade ou algo muito forte, não tem problema. Agora, se você tem um trabalho online, offline, você precisa tangibilizar essa mensagem em diversos canais, você precisa se trocar. Um outro exemplo só para fechar, é a personal stylist que trabalha comigo, ela estava na foto com um blazer, ela estava com cabelo black e tal, escuro. Ela raspou a cabeça e não faz nada. Ela raspou a cabeça e cabelo plano. Cabelo. Tá a forma antiga. Então, manter como a gente tem essa incoerência de imagens. Quando a pessoa fala, nossa, tu tá tão diferente aqui. Eu acho que o ideal é você manter essa coerência no online, no presencial. Eu busco muito isso. Toda vez que eu falo, se eu tô aqui falando desse jeito, eu quero ser vista desse jeito. Então, se eu tô online, eu quero ser vista do mesmo jeito. Tem mais alguma pergunta? Acabou, é só isso. Perfeito, entendi o sentido agora. Obrigado. Muito obrigada a todos, presenciais online. Muito obrigada. Se quiser, é só me contactar aqui nas redes sociais, tá bom? Obrigado. Falei pra caramba, né? Agora eu não sei tirar o negócio, porque o mouse não... apareceu. Se tiver que voltar para o primeiro slide, só para pegar o inicial, eu agradeço. Seguindo. Porque tem o título da palestra, por favor. Eu não peguei o print. O mouse está sumindo. Tá aparecendo na tela. Já consegui.
Não quer que eu feche o slide? O primeiro que aparece o título da palestra, qual é o assunto, que eu cheguei e já estava no meio já e não quis interromper.